Muito bem, pessoal. Um ponto importante para que a gente possa compreender a lei e também para acertarmos algumas questões de prova diz respeito à anonimização, aos dados anonimizados. O que é isso, tá? Basicamente, pessoal, é quando nós pegamos um dado pessoal e eu elimino a informação sobre quem é o titular daqueles dados. Então, vem aqui comigo na tela. Deixa eu trazer aqui para vocês de maneira sistematizada o que é isso, né? Imagina só que a gente tem aqui um dado pessoal, beleza? Um dado pessoal, por exemplo, olha, o Daudi, tá? Ele tem 1,70 de altura. Estou arredondando aqui para cima, tá, galera? O tipo sanguíneo dele, por exemplo, é o A positivo, tá? E ele mora lá no CEP X. Beleza? Só por hipótese aqui. Beleza? Então são alguns dados pessoais aqui meus. O que acontece? Muitas vezes, esse dado pessoal, ele passa por um processo que é chamado de anonimização. Tá bem? E depois que o dado pessoal ele é anonimizado, ele passa por esse procedimento, né, chamado de anonimização, nós teremos ali o que se chama de dado anonimizado. Pô, Daudi, isso aí é fácil, né? É mole. Muito bem, pessoal. Então, o que acontece? O dado anonimizado é aquele em que você tem, por exemplo, olha, uma pessoa, tá? Uma pessoa lá, X, que mora, por exemplo, né, em vez de trazer ali o CEP completo, uma pessoa que mora ali no CEP X ou que mora em Brasília, tem a tal tipo sanguíneo e tem uma altura X. Tá? Então, o processo de anonimização do dado é simplesmente eliminar, suprimir a informação do seu titular. Tá? O dado continua aqui, eu só não sei de quem é este dado. Então, aí eu já sei que é um dado anonimizado. O dado agora ele é anônimo. Tá? Eu não sei mais de quem ele é. E um ponto importante, pessoal, é o seguinte: o dado anonimizado, tá? O dado anonimizado, eu já vou adiantar aqui para vocês, ele não é mais considerado um dado pessoal. Como assim, Daudi? Olha só, se a gente suprime a informação quanto ao titular do dado, é claro, né, aí fica mais tranquilo de ser utilizado, esse dado perde boa parte da proteção dada pela LGPD, afinal não preciso mais dar uma privacidade toda ali para esse dado. Tá bem? Então, né, o dado pessoal ele passa por um procedimento tecnológico mesmo, né, algumas operações que são feitas ali quando o dado está em meio digital, né, que é a anonimização, e aí ele se torna um dado anonimizado que deixa de ser considerado, portanto, um dado pessoal. Bem? Então, basicamente, a anonimização torna o dado, né, anônimo, torna o dado anonimizado. E se a gente vai lá no artigo 12 da LGPD, a gente vai perceber que, em regra, tá? Essa é a regra que a gente estava comentando há pouco, os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais. Tá? Essa é a regra geral que a gente comentou aqui, ó. Tá? A lei traz uma exceção? Traz, né? Porque vocês sabem muito bem que quando a gente pensa em dados, pensa em tecnologia, né? Muita coisa pode acontecer. Então, é, haverá situações em que mesmo o dado anonimizado, ele continuará sendo um dado pessoal e continuará tendo que ser protegido com todas essas regras da LGPD. Então, qual que é essa situação? É quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos, ele puder ser revertido.
tá? Ele puder ser revertido e ele puder ser revertido utilizando exclusivamente meios próprios ou quando com esforços razoáveis ele puder ser revertido, tá? Então imagina só, pessoal. Imagina que o governo, né, tem ali os dados pessoais de todos os pensionistas lá do INSS, tá? Ele tem ali aqueles dados pessoais de todos eles e ele emprega ali uma técnica de anonimização. Ele pega lá o banco de dados da Dataprev, aí suprime ali todas aquelas informações que poderiam identificar o titular do dado. Tá? Então o dado realmente se tornou um dado anônimo. Ah, Daudi, mas se vier, né, enfim, a CIA americana, né, a KGB, se vier ali um grupo de hackers lá da Coreia, da China, da Alemanha, invadir esse banco de dados e conseguir de algum modo, né, depois de tentar ali por 6 meses, eles conseguirem reverter esse processo de anonimização, pessoal, já não entra aqui na exceção, tá? Porque a exceção é aquela reversão da anonimização dentro do que é razoável, beleza? É quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando com esforços razoáveis, aí sim ele puder ser revertido, tá? Então, quando, né, for algo muito mirabolante para reverter aquela anonimização, a gente não considera aqui dentro da exceção, porque é somente, né, aquela reversão da anonimização que for dentro do razoável, tá? Então, enfim, é possível reverter aquela anonimização utilizando meios próprios. Os analistas de dados aqui da minha própria empresa, né, conseguem reverter com alguns comandos ali no banco, com meio-dia, meio expediente ali de serviço. Opa, aí, né, é uma anonimização reversível, razoavelmente reversível. Aí aplica-se a exceção, o dado é anonimizado, mas ele continuará sendo tratado como dado pessoal. Beleza? Muito bem, galera. Olha só, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, mas esse ponto é importante. Por quê? Porque nós temos na lei a anonimização, tá? E nós temos a quase anonimização, ou seja, a pseudonimização. Tá? Isso aqui cai em prova, é importante a gente perceber realmente como é que acontece, né? E qual que é a diferença entre essas duas técnicas. Tá? Olha só, na anonimização que a gente acabou de falar, são utilizados, né? Isso aqui é a definição legal de anonimização, são utilizados técnicas, né? Meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, seja direta ou indireta, a um indivíduo. Tá? Então, suprima a informação quanto ao titular daquele dado por meio da anonimização. Já a pseudonimização diz o seguinte: a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Até aqui, pessoal, é a própria anonimização. Tá? A diferença vem a partir de agora, porque na pseudo, né, na quase anonimização, é possível que, por meio da utilização de uma informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro, aí seria possível, tá? Seria possível a gente associar o dado ao titular. Tá? Então, pessoal, pseudo, né? Pseudonimização. Pseudo, lembra o quê? Pseudônimo, lembra o apelido, tá? Então imagina só, imagina que naquele caso, eu dei um exemplo lá das informações, de algumas informações aqui hipotéticas do professor, tá? Então, imagina aqui comigo o seguinte. Essa era a informação quanto ao titular do dado. Quando é feita a anonimização, eu vou lá e apago essa informação e apago outras informações que poderiam me identificar. Então, o dado está anonimizado. Agora, a pseudonimização é o seguinte, né? Eu pego esse conjunto de dados, e digo que esse conjunto de dados
eles vão pertencer ao indivíduo, vou colocar aqui, 007. Beleza? 007. Então, esse 007 é como se fosse o apelido do Dowd, como se fosse o pseudônimo que é criado. Tá? Eu divulgo esse conjunto de dados relacionado ao 007. Dowd, é possível reverter essa pseudonimização? É possível, de algum modo, eu chegar a essa associação que o Dowd é o 007? Seria sim. Tá? Então, imagina só que quem fez esse processo, né, de tirar o nome do Dowd e colocar ali o código 007, guardou numa tabelinha separada, numa listinha separada, né, essa associação aqui, ó, Dowd 007. Então, quando eu consigo, tá, colocar em um local separado essa relação entre a informação do titular e o apelido dele, isso aqui é chamado de pseudonimização. Belezinha? Por quê? Porque, né, mesmo quem acessar futuramente essa informação, se ele combina com essa lista, né, de apelidos, aí ele consegue chegar ao real titular da informação. Beleza? Então, amigos, essa é a definição, tá? Isso aqui cai em prova. A anonimização, o dado perde, tá? Essa possibilidade de associação. Na pseudo, o dado perde, exceto, né? Se não, esse senão aqui tem significado de exceto, né? De ressalvado, exceto pelo uso de informação adicional. Olha o apelido aqui. Mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro, tá? Então aqui a definição de pseudonimização lá do artigo 13, parágrafo 4º. E tem questão de prova sobre isso aí? Tem sim, olha só. Olha que legal essa questão, tá? Essa é uma questão que caiu para a área de TI, tá? Então, em geral, as questões de TI têm uma pegada mais prática sobre a LGPD, mas é uma questão que vale a pena para a gente entender aqui realmente o que seria esta anonimização. Olha só, a banca trouxe essa tabela aqui, tá? E essa tabela a gente já consegue perceber, né? Tem o ID da pessoa, beleza? Tem o nome, tem o gênero, tem a data de nascimento e o endereço detalhado da pessoa. Dowd, muito bem, esses dados realmente, eles identificam ali o titular, tá? Do João, da Luísa, do Heitor, enfim. E aí vem o comando da questão dizendo que para atender a LGPD, o Paulo realizou um tratamento nos dados para perder a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo e gerou a tabela abaixo. Olha um exemplo aqui, né, de prova sobre anonimização. Então ele foi lá, removeu o nome, tá, do indivíduo, belezinha? O ID também poderia identificá-lo, né? O ID seria uma chave única, uma chave primária aqui. Ele manteve o ID? Não, ele bagunçou aqui o ID. Tá? Então, o ID não mais pode ser utilizado para individualização ali do titular. Tá? A data de nascimento, será que pela data de nascimento eu consigo saber, né, todas as pessoas do sexo masculino que nasceram naquela localidade, naquela data? Até poderia. Então, para não dar a mínima chance, para realmente perder a possibilidade de associação, ele disse aqui, ó, ele eliminou a data de nascimento e colocou aqui a idade. Olha, até 20 anos. Né? 80 anos ou mais, algo nesse sentido. Tá? E o endereço, ele suprimiu a parte detalhada do endereço e manteve só o CEP. Com base no CEP, eu não consigo individualizar, saber exatamente, né, quem é, de maneira precisa, quem que é o titular daqueles dados. Então, aqui um exemplo prático, justamente, da anonimização aqui na letra B. Belezinha? Eu suprimo a informação de que o João, né, que alguém é do sexo masculino, mora em determinado endereço e tem tantos anos de idade. Eu suprimo essa informação por meio da anonimização. E agora, olha só, outra questão de prova, tá? Também cobrando estes conceitos. A LGPD prevê tipos de tratamento de dados, dentre os quais, e aí vem o pulo da questão, o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. E
A banca quer saber qual é o nome deste tratamento, qual é o nome desta operação, pessoal. Aí, né, esse tipo de tratamento é denominado, e a gente marca aqui na letra D, é denominado pseudonimização. Tá bem? Pseudonimização, por quê? Por causa desse trecho aqui, ó, em que é possível, pelo uso de informação adicional, seria possível associar, tá, ali a pessoa do titular dos dados. Bacana? Então, um bloco bem importante para a gente entender aqui essa anonimização, pseudonimização. E o que a gente vai perceber? Em várias situações da LGPD, em vários momentos da LGPD, ela vai dizer, olha, sempre que possível, tá? A gente já viu isso lá nas hipóteses de tratamento de dados, sempre que possível deve ser realizada a anonimização para esta finalidade, para esta outra finalidade. Tá? Então, quando um órgão de pesquisa vai fazer ali estudos, sempre que possível ele vai anonimizar o dado, tá? E aí ele, né, realmente estando anonimizado, aquele dado ele vai deixar de ser considerado um dado pessoal e aí fica mais fácil para o órgão de pesquisa realmente tratar aquela informação. Tá legal? Com isso a gente encerra aqui esse bloco a respeito da anonimização dos dados anonimizados.